começando mais um Ed Talks aqui no Ed News, aquele bate-papo bem legal, que tem apoio da produtora Play It Again. No bate-papo de hoje a gente vai conversar com o Eduardo Fonseca, ele que é CMO da Dive. Né? Eduardo, legal, hein, meu? Poxa vida, me conta um pouco dessa tua história. Legal, primeiramente prazer estar aqui, bacana a gente conversar um pouco sobre o mercado, sobre a nossa história, acho bem bacana. Bom, a Dive, primeiro assim, né, falar um pouquinho sobre mim, né, eu já venho da área digital há muito tempo, Você já veio, já foi construído no novo mercado. Exatamente. Não precisou mudar o beat. Né? Exato, assim, apesar de eu ter passado ali pela transição, né, um ambiente onde não existia internet, etc, mas eu acho que eu saí um pouco daquele estereótipo, aliás, estava muito dentro daquele estereótipo de pessoas que vivenciaram as duas coisas e que beberam, né, da fonte da internet de uma forma diferente, né. E aí tem um lance legal, porque assim, a Dive, ela nasce, né, meu papel dentro da Dive, né, junto com a fundação que sai de duas agências, né, que eram bem posicionadas no país, uma do Sul e uma aqui de São Paulo, e a gente nasce com o propósito de atender, de fato, esse novo consumidor, né, o novo marketing. Quando a gente fala novo marketing, na verdade, o que a gente está querendo dizer é que se o comportamento das pessoas mudou, né, em eventos sociais, seja primeira a evolução industrial, segunda a guerra, etc. Isso muda a maneira como a gente se comporta. Consequentemente, o mercado muda. Então, a nossa resposta para isso é preencher este gap, né? Por isso, Dive vem do conceito de Profound Marketing, né? Que é justamente a bandeira que a gente levanta. Então, a nossa ideia é ajudar empresas a terem, de fato, mais profundidade em suas estratégias, né? Um misto aí de agência com consultoria, né? Quanto tempo? A Dive vai fazer um ano ainda, né, como marca, né, as duas empresas juntas, a gente está falando de 10 anos de mercado, né, são empresas já que se consolidadas, mas a Dive, ela é, na verdade, a leitura, né, uma releitura do que a gente já tinha como entrega e passou agora a levantar essas bandeiras, né, a gente até brinca que a gente não escolheu o posicionamento, foi o posicionamento que escolheu a gente, né, no sentido de como marca, isso é bem bacana. E no meio dessa revolução hoje, que você estava falando do mercado, né, do marketing, na verdade, a gente falava marketing digital, né, e hoje é marketing, né, não precisa mais falar de digital, né, já está inerente, né, Exato, um crescimento absurdo. E assim, eu acho que essa didática de se falar marketing digital, ela foi necessária em algum momento para entender que determinadas ferramentas eram utilizadas no meio digital. Quando a gente percebe que não há uma diferença entre o digital e o off, por uma questão de que as pessoas simplesmente são, né, elas estão ali consumindo, fazendo e etc., a gente quebra um pouco desse paradigma de que eu tenho que ter uma agência off, eu tenho que ter uma agência on. O que acontece é que cada um vai ter sua especialidade, né, uma especialista em PDV, né, as agências de trade, uma outra mais especialista em um outro aspecto, mas eu acho que o que importa mesmo, e é onde a gente entra muito, qual é a problemática que a gente quer resolver como negócio? Né? Porque o marketing, antes de servir a comunicação, que a gente fala que na verdade a comunicação serve ao marketing como ferramenta, ela precisa servir ao business, de fato. Então, e é onde a gente entra, né? Quando fala de profound marketing, a gente está falando muito de imersão, a gente está falando muito de entender, de fato, a realidade do negócio, traduzir isso em ações de marketing. Quando você fala do mercado, né, digital, né, digamos assim, né, vamos chamar assim, é mais uma forma didática da gente separar algumas coisas que acontecem nas redes e outras coisas que acontecem no ambiente físico, que também não há distinção, né? Agora, esse modelo da Dive, né, e esse modelo novo, vamos chamar dessa forma, né, ele tem um processo que é muito diferente do anterior como agência. Total. Inclusive no aspecto de remuneração, né? Porque as agências se remuneravam por veiculação, né? Total. Comissão de veiculação. Não há comissão, né? Não há veiculação. Exato. E há muito trabalho, né? Bastante. Como é que você consegue equilibrar isso? O anunciante tem essa clareza de que ele deve e tem que pagar pelo serviço, porque ele não queria pagar porque estava no preço da veiculação. Exato. Mas é que já começa um pouco também algumas quebras de paradigma. Sim. Por exemplo, a primeira delas é que a própria nomenclatura anunciante já não é mais o anunciante, né? O que a gente está falando são empresas que precisam resolver problemas num mercado onde a multiplicidade é enorme de desafios, o consumidor foi empoderado desde a década de 90, uma série de aspectos, mudou completamente a dinâmica. E para isso, assumindo que as pessoas mudaram, as empresas também mudaram. Então a forma que elas compram não é mais a compra, não pode mais ser uma compra totalmente pautada em anunciar.
né? Ela tem que ser uma com para entender como eu posso ser relevante, de fato, para o meu cliente, né? E aí é onde a gente entra, porque a nossa remuneração, onde a gente gera uma camada de valor, é onde a gente consegue fazer transferência de conhecimento. Porque a gente ressignificou o papel também o próprio mercado exigiu uma ressignificação do que é as agências, né, no mercado, e a gente, para dar uma resposta a isso, entendeu que o modelo baseado em comissionamento, ele não só está com os dias contados, é um fato, né, há controvérsias, mas enfim, o mercado caminha para falar muito sobre isso, mas você observa várias empresas, né, várias consultorias atuando no digital também, e agências tentando atuar como consultoria. Eu acho que isso é uma crise, sim, de identidade que o mercado sofre, mas ao mesmo tempo é a oportunidade para você se posicionar, que é onde a gente encontrou. Porque assim, quando você vai para o mercado, qual que é a dificuldade que as grandes marcas hoje têm, que é essencialmente as empresas que a gente atende, né, multinacionais? Elas têm uma dificuldade de, primeiro, quando elas vão para as agências mais tradicionais, e não tem nenhum demérito nisso, sim, claro. Elas têm uma dificuldade ainda de ser mais ágil por conta do modelo de gestão, por conta de um modelo de negócio estar totalmente calçado em comissionamento. Há resposta, sim, você vê que as agências estão respondendo isso. Não sei dizer para você se é a velocidade correta, mas o que a gente ouve muito dos clientes que a gente atende é que quando eles procuram essa agência, eles não conseguem identificar isso, né? Que essa leitura, essa mudança que o consumidor de fato está tendo, né? Que fica muito no espectro muito ainda conceitual, mas na hora de você ter uma ação prática, você não tem. Por outro lado, da outra ponta da extremidade, você tem as pequenas agências especialistas, né? Especialista em SEO, especialista em mídia paga, especialista em conteúdo. Qual que é a dificuldade que essas empresas encontram? Elas encontram que, de um lado, você não tem a segurança de estrutura para atender essas grandes empresas. Por outro, você tem ainda esse viés muito trabalhado em cima do anunciante como algo que vai trazer comissionamento. Então, a Daiva, ela entra nesse gap entre essas duas extremidades. E é por isso que a gente consegue ter diferencial, porque a gente tem estrutura para atender as grandes, né? Hoje os nossos clientes são todos essencialmente clientes de grande porte, e clientes que a gente brinca que são clientes mais cabeçudos, que têm dificuldade de transformação digital, são clientes que têm dificuldade de entender esse novo modelo, e é onde a gente é muito bom. Então a nossa oferta não é mais pensar em como a gente vai veicular bem alguma coisa, mas e sim como a gente consegue fazer uma transferência de conhecimento para essas marcas, de modo que a gente habilite o time delas a extrair o melhor que elas têm ali dentro. Isso passa invariavelmente por fazer uma imersão, trabalhar um planejamento com esses caras e, consequentemente, executar quando essa empresa não tem como executar, né? E aí como que você pega, por exemplo, uma empresa que tem 5, 6 agências, né? Uma para off, outra para SEO, etc. A gente entra justamente para ser amálgama de tudo isso. A gente não quer lá chegar a tirar as agências. A gente quer, você tem uma que está funcionando, é especialista em tráfego pago, em performance, vamos trazer esse cara para junto, né, do projeto. E aí a gente vai fazer o quê? Garantir que todos os objetivos que estão sendo traçados lá no board sejam alinhados, as ações estejam alinhadas com esses objetivos, que é o que às vezes acabam não acontecendo. As marcas tendem a ser muito reativas, porque o mercado sempre foi muito pautado em campanhas, né? Foi muito pautado em qual é a campanha que eu vou veicular, mas não necessariamente qual é a estratégia que eu tenho que responder, né? É um pouco do que acontece muito e é onde a gente acaba respondendo. Esse movimento enorme das redes sociais, né, tem modificado também a forma de contato, né, trazendo até para a mão do consumidor a opinião. Total. Né, ele passa a dar opinião. E como é que você avalia essa questão das redes sociais? Você fala no próprio empoderamento, né? Acho que tem uma questão... O que acontece? A rede social ela é basicamente uma resposta a uma coisa que a gente sempre fez, que foi se relacionar. Né? E eu diria duas coisas, assim. Quando a gente olha para os eventos sociais ao longo da história, né, nos últimos, sei lá, 200 anos, os eventos sociais que desencadearam algum reflexo, então você tem primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, cada eles, na época o Taylorismo, depois o Fordismo, cada um deles teve um reflexo. Aí quando você teve ali, mais ou menos, quando o Kotler, né, chegou como papa ali, instituiu o marketing, os preceitos, que a especialização surgiu dali, né, de segmentar mercado, etc. Cada um teve um elemento que teve um reflexo. O que acontece é que quando a tecnologia entrou nessa linha do tempo, né, que aí foi a popularização dos computadores ali na época do Bill Gates, década de 80 para década de 90, né, ou seja, começou a ganhar escala, inovação começou a ganhar escala, a gente começou a entender que a tecnologia criada, ela era a resposta para essa mudança de comportamento. As pessoas ficaram mais empoderadas e assim por diante. Então, toda vez você tem um efeito onde tecnologia empurra o comportamento das pessoas e o comportamento das pessoas empurra a tecnologia. Então, o que isso tem a ver com as redes sociais?
É que se você for pensar ali na febre que foi o Orkut, por exemplo, qual que era a dificuldade do Orkut? Você tinha uma rede, que foi um sucesso, que você tinha um limitante ali, um álbum, no começo do Orkut você tinha um álbum com 12 fotos. Mas por que era isso? Porque assim, você não tinha máquinas digitais difundidas para as pessoas. A dificuldade de você colocar uma foto era basicamente assim, tinha uma foto que você tinha tirado num filme e aí você tinha que escanear a foto e colocar lá. Olha que loucura, não tinha essa facilidade que a gente tinha hoje. Então eu quero dizer que cada evento, ou seja, o uso das redes sociais, que é um evento social, impulsionou a tecnologia também. A existência da câmera, por exemplo, nos smartphones. Então o que eu quero dizer é que a presença da rede social é nada mais ou menos que uma resposta às mudanças. Não é uma coisa que foi instituída, agora temos uma rede social. Ela só foi empacotada para algo que a gente já tem na mão, que é a internet. Né? Já acontecia, né? Que agora é escalável, agora você tem exponencial, as possibilidades, enfim. E o que a gente acaba falando muito para as empresas é que a gente muitas vezes, o executivo ele dessas empresas, eles entendem e discursam muito sobre a importância de se estar nas redes sociais. A diferença é que quando você vai ver a realidade no que está acontecendo, quando a gente vai fazer um diagnóstico, etc., tem um gap muito grande a gente conseguir fazer essa tradução do que eu entendi para uma marca que precisa se comunicar num consumidor que está cada vez mais, quando eu falo, eu acho até batido falar, o consumidor está conectado, isso aí não tem essa de conectado ou não conectado, porque a gente está on o tempo todo, né? Não tem mais aquele conceito de você, vou ligar a conexão de escada, esperar entrar no mundo da internet, então tá on, né? Então assim, e aí quando você faz essa quebra, você consegue dar uma tradução mais coerente para as marcas, né? Acho que existe uma dificuldade ainda em alguns setores, mas a maioria deles, o discurso ainda é descolado da prática. Muito bom. Pô, Eduardo, excelente bate-papo, viu? Acho que vamos rever esse programa daqui a alguns anos, né? E interpretar aquilo que a gente está falando hoje daquilo que vai ser, porque realmente vocês na Dive têm uma visão de mercado excelente, né? E eu acho que estão construindo aquilo que é o futuro, né? Correto. Não, e obrigado pelo convite, foi um prazerzaço. Estarei sempre disponível aí, estou nas redes, no LinkedIn, no Insta, falando muito sobre esses conteúdos. Vai ser um prazer trocar com a tua audiência aí as informações e as experiências. Queria lembrar que a gente tem o apoio da produtora Play It Again e convidar vocês para o próximo bate-papo.